Fala galerinha do sétimo ano, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, certo? Que é as operações com números inteiros. E na aula de hoje nós vamos ver o seguinte, nós vamos ver a potenciação, certo? Que é com um número inteiro na base e um número natural no expoente, ok? Então, esse conteúdo ele está aí na página 33 do nosso livro didático, certo? Então vamos lá. Para começar a potenciação, a gente vai observar essa multiplicação aqui, ó. 5 vezes 5 vezes 5 dá 125, não é verdade? Então, aqui, sempre que eu tenho uma multiplicação desse jeito aqui, pessoal, eu estou tratando de uma potência, né? Qual é a peculiaridade dessa multiplicação? É que os fatores aqui, eles são todos iguais. Então, sempre que eu tiver uma multiplicação onde todos os fatores eles são iguais, né? Eu estou tratando de uma potenciação, né? E eu posso escrever essa multiplicação da seguinte maneira. Eu posso escrever assim, ó, 5 elevado a 3 igual a 125. Então, eu peguei essa parte aqui desses fatores e escrevi dessa maneira aqui, ó, onde esse 5, né? Esse 5 aqui, a gente chama ele de base. Não é isso? A gente chama ele de base. E o que é que ele representa aqui, essa base? Essa base, né, ela é o fator que se repete. Certo? Então, a base, ela é o fator que se repete. Certo? Esse 3zinho aqui de cima, né, ele também recebe um nomezinho. Ele é chamado de expoente. Certo? E o que é que ele representa, esse 3zinho aqui em cima? Esse 3zinho, ele indica quantas vezes, separar aqui, quantas vezes a base se repete. Certo? Indica quantas vezes a base se repete. E esse 125 aqui, ele também tem um nomezinho, né? Vou puxar a seta aqui mais para baixo aqui, ó. Ele é chamado de resultado, ou também pode ser chamado de potência, beleza? Então ele é somente o resultado mesmo, ok? Então que vai nos ajudar muito a entender isso daqui, ó. O expoente, que é o número de cima, indica quantas vezes a base se repete, certo? E a base, ela é o fator que está se repetindo, é o fator que se repete. Então, por exemplo, se eu tiver aqui a multiplicação 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Como é que eu posso escrever isso daqui na forma de potência? Então, primeiro, eu tenho que olhar qual é o fator que está se repetindo. Não é isso? Que é o 2. Então, ele vai ser a minha base. E o expoente, quanto é? O expoente eu vou contar quantas vezes essa base está se repetindo, certo? 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes. Então aqui, ó, 2 elevado a 6, beleza? Então, tranquilo isso daqui, né? Continuando aqui, só descer um pouquinho mais aqui, a gente tem duas situações aqui para a minha base, ó. Ela pode ser uma base inteira positiva ou uma base inteira negativa, né? Pode ser um número positivo ou ser um número negativo. Ok? Então, como é que eu faço para calcular essas potências aqui? Ó? Então, a gente vai lembrar sempre de uma coisa. Tem que gravar isso. O expoente indica quantas vezes a base se repete. O expoente indica quantas vezes a base se repete. Certo? Então, por exemplo, nesse primeiro caso aqui, o expoente é 1. A base se repete somente uma vez, não é isso? Mais 8. Ótimo, acabou. Certo? Sempre que o expoente é 1, o resultado é a própria base. Né? Porque está indicando que essa base só se repete uma vezinha só. Então é só repetir ela e acabou, não tem cálculo para fazer, certo? Aqui, ó, mais 7 elevado a 2, não é isso? Então como é que vai ficar aqui? O 2 indica que o 7 vai se repetir duas vezes, não é isso? Então vai ficar mais 7, repetir duas vezes. E aqui, ó, no meio dele sempre é o vezes, sempre é uma multiplicação, ok? Então você vai fazer 7 vezes 7 dá quanto? 49. E aí, como eu estou multiplicando números inteiros aqui, eu tenho que lembrar do joguinho de sinal. Não é isso? Mais com mais dá
mais, não é isso? Quando eu multiplico dois números que os sinais são iguais, o resultado ele é positivo, beleza? O nosso terceiro exemplo aqui, ó, mais 2 elevado a 3. Então, esse 3 aqui de cima indica que eu tenho que repetir o mais 2 3 vezes, não é isso? Então, vai ficar mais 2 vezes mais 2 vezes mais 2, beleza? E agora eu vou fazer as continhas, né? 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, né? E o resultado? Mais por mais dá mais por mais dá mais também, beleza? E aqui, ó, mais 1 elevado à quarta. Então, o 4 indica que eu tenho que repetir o mais 1 4 vezes, ó. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes e 4 vezes. E agora eu vou multiplicar, beleza? 1 vezes 1 dá 1, vezes 1 dá 1, vezes 1 dá 1. Então, aqui vai ser 1. Né? Fazendo o joguinho de sinal aqui, mais por mais dá mais por mais dá mais e mais por mais também dá mais, certo? Então, quando a base aqui ela é o número 1, né, positivo, esse resultado aqui, ele vai dar sempre o 1 aqui positivo, não é isso? É diferente quando for negativo, né? Se for menos 1, aí teria que fazer o jogo de sinal, beleza? Então, vamos lá. Agora, vamos ver quando a base ela é um número, a base inteira negativa, é um número negativo, certo? A gente procede da mesma maneira. O que muda é somente o sinal, gente, certo? Então, vamos lá. Menos 5 elevado a 1. Né? O 1 indica que eu tenho que repetir o menos 5 uma vez, não é isso? Então, o resultado aqui vai ser menos 5, ok? Aqui, ó, menos 6 elevado a 2, certo? Então, vai ficar menos 6 vezes menos 6, não é verdade? E aí eu vou fazer a multiplicação, sempre o vezes. 6 vezes 6, 36. E aí eu vou fazer, ó, menos por menos dá mais, não é isso? Multiplico dois números e os sinais são iguais. Então, vai dar aqui mais 36, certo? Cuidado para quando estiver calculando isso daqui, não fazer assim, ó, 6 vezes 2 e botar aqui é 12, certo? Tem muita gente que erra assim, ok? Nesse próximo aqui, ó, menos 4 elevado ao cubo, né? Então, eu vou ter que repetir o menos 4 3 vezes. Vezes menos 4, vezes menos 4. Beleza? E aí eu vou multiplicar. 4 vezes 4 aqui dá 16. 16 vezes 4, aí se você não sabe de cabeça, pode vir no cantinho e fazer, ó. 16 vezes 4, não é? 4 vezes 6 vai dar 24, vai subir 2. 1 vezes 4 é 4, com 2 que foi 6, ó, 64. Certo? E agora eu vou ter que fazer também o jogo de sinal. Menos por menos dá mais por menos dá menos. Tranquilo? E aqui, menos 10 à quarta vai ser menos 10 vezes menos 10 vezes... Opa, botou parênteses. Menos 10 vezes menos 10. Não é isso? Então, isso daqui repetido 4 vezes, né? Eu vou colocar o resultado aqui embaixo, que não cabe aqui para frente, vai sair da tela. Certo? Então, vai ficar assim, ó. 10 vezes 10 dá 100, não é verdade? 100 vezes 10 dá o quê? Dá 1000. E 1000 vezes 10 vai dar 10.000. Não é isso? Agora, joguinho de sinal. Menos por menos dá mais. Mais por menos dá menos. Menos por menos dá mais também. Então, conclusão. Ó, conclusão para a gente. A respeito dos sinais. Quando a minha base ela é positiva, né? Quando a base ela é positiva, o resultado ele vai ser sempre positivo. Beleza? Agora, quando a minha base ela é negativa, certo? Vai acontecer o seguinte. Se o expoente for um número ímpar, resultado dá, ó, negativo, que é o caso do 1 e do 3. Não é isso? Se o expoente for um número par, resultado, ó, positivo, que é o caso do 2 e o caso do 4. Beleza? Então, é só a gente prestar atenção nisso. Faço a multiplicação aqui, né? Para saber o sinal, eu vou olhar sempre isso daqui, ó. Se o número é par, né? Se o número for par, resultado positivo. Se o número for ímpar,
né, do expoente, resultado negativo. Isso para quando a base ela tem um sinalzinho de menos. Isso quando a base ela é negativa, certo? Se a base for positiva, independente de quem seja o expoente, o resultado dá sempre positivo. Beleza? Agora, a gente vai falar de dois casozinhos aqui bem especiais, certo? Primeiro, a base 0 e expoente diferente de 0. Não é isso? Quando a base é 0, por exemplo, 0 elevado a 1, 0. Não é? 0 elevado a 2 é 0 vezes 0, que dá quanto? 0. 0 elevado a 3 é 0 vezes 0 vezes 0, que o resultado dá quanto? 0. 0 elevado a 4, 0. Certo? 0 elevado a qualquer número aqui, o resultado vai dar sempre 0. Então, se a base é 0, né, o resultado é sempre 0. Só não vale, né, mas aí também não vai aparecer, a gente não vai trabalhar com isso nesse caso aqui, se for 0 elevado a 0. Certo? Isso aqui é o que nós chamamos de indeterminação. Beleza? Mas nós não vamos nos deparar com esses exemplos aqui. Tranquilo? Outro caso interessante aqui também é quando o expoente é 0 e a base é um número diferente de 0. Certo? Porque se a base fosse 0, ficava 0 sobre 0 em determinação. 0 elevado a 0, melhor dizendo, em determinação. Não é? Então, ó, se o expoente é 0 e a base é qualquer número diferente de 0, isso aqui é demonstrável, é demonstrado matematicamente, certo? E o resultado aqui, a gente vai ver aqui, o resultado é sempre 1, certo? Então, qualquer número elevado a 0, o resultado dá sempre 1. Resultado direto, não tem cálculo, certo? Então, por exemplo, 3 elevado a 0, 1. Menos 5 elevado a 0, 1. 1789 elevado a 0, 1. Certo? Não tem cálculo, não tem conta de nada. Menos 1.452.500 elevado a 0. Resultado, 1. Certo? Não tem mais o que calcular aqui. É 1 e pronto. Beleza? Continuando, né? Falta só esse pontozinho aqui. É quando a gente diferenciar esses dois tipos aqui. Ó. Potência de base inteira negativa e potência negativa. Certo? Qual é a diferença de um para o outro? É a presença do parêntese, certo? Somente essa presença desse parêntese aqui, ó. Quando tem parêntese, quando ela vem com parêntese, é uma potência de base inteira negativa, certo? Quer dizer que esse menuzinho também está elevado ao expoente. Quando ela não tem parêntese, quer dizer que é somente uma potência negativa, beleza? Quer dizer, esse menos aqui ele não está elevado ao expoente, ok? Então, muda tudo aqui. A ausência desse parênteses, beleza? Então, vamos ver como é que fica aqui. Ó. Quando tem parênteses, né, eu vou fazer o seguinte. O 2 aqui indica que eu tenho que repetir o menos 5 duas vezes. Não é? Então, vai ficar menos 5 vezes menos 5. Beleza? Então, 5 vezes 5 vai dar 25. Menos por menos vai dar mais. Não é isso? Então, mais 25. Aqui, ó, menos 2 elevado ao cubo. É menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, não é verdade? O 3 indica que eu tenho que repetir o menos 2 3 vezes. 2 vezes 2 dá 4, vezes 2 dá 8. Então, fazendo um joguinho de sinal, menos por menos dá mais por menos dá menos. Né? Mas se você não quer fazer o joguinho de sinal, ó, base negativa, expoente ímpar. Não é isso? Então, o resultado vai dar negativo. Beleza? Menos 10 elevado a 0, a gente acabou de ver que é 1. Não tem o que calcular. Tranquilo? E quando é desse jeito, sem o parênteses? Ó, quando é sem o parênteses, essa potência ela é toda negativa. Então, vai acontecer o seguinte. Vai ficar assim, ó, menos, né, você vai repetir o menos, 5 vezes 5. Certo? Então, vai ficar nesse formato aqui. O menos ele não está elevado ao 2. Certo? Então, o menos ele não se repete duas vezes. Somente o 5 está elevado ao 2. Né? Então, você deixa o menozinho fora aqui. E aí, você vai fazer somente 5 vezes 5, que dá 25. Né? E esse menos aqui, ó, traz ele para o resultado. Então, menos 25. Mesmo caso aqui. Ó. Nesse caso, né, vai ficar menos. Ok? Aí, o 2 elevado ao cubo. Ó. Tenho que repetir o 2 3 vezes. Não é isso? Então, vai ficar como? 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. E o menos e 1 lá que está fora, ó, trago para o resultado. Né? Nesse caso aqui, do mesmo jeito, ó, menos 10 elevado a 0 dá o quê? 1. Certo? Então, perceba que a presença ou a ausência desse parêntese aí
ele interfere no resultado final da potência, ok? Então, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.